Fala pessoal, bom demais, estamos começando mais um podcast especial hoje também, né, Buzeira? Isso aí. Luciano Miranda está aqui com a gente, ele que fundou a Petico, ele com mais 2 sócios, 4 sócios lá, 3 sócios hoje, e está revolucionando essa parte de experiência no ramo pet. É uma das poucas empresas que pelo menos faz com maestria, e a gente já estava aprendendo muito aqui antes de começar o podcast, e eu tenho certeza que ele vai contribuir muito conosco aqui com aprendizado e tudo mais, essa área dele que é e-commerce misto com o ramo pet, que está crescendo muito, a parte de assinatura, ele trouxe um pouquinho de cada coisa que está bombando muito, colocou no mercado aí e está tocando com muita maestria. É isso aí, Buzeira? É isso aí, Bruno Acati na área, vamos conversar com um monstro aí da internet, da empresa aí, que hoje é uma das maiores clubes de assinatura pets do Brasil. Né? Hoje é a maior? Cara, do segmento de caixa surpresa, nós somos o maior, não somos os únicos, né, a operar nesse modelo, mas nós somos o maior. Não de assinaturas no geral, porque a gente pode enquadrar em compra recorrente ou compra programada, né? Mas a gente está ali entre os maiores. Cara, João Salve de palmas pro cara aqui, ó. Obrigado. Luciano Miranda. Diferente, tá fazendo um negócio diferente. Cara, se apresenta para nós você mesmo e conta um pouquinho aí de como foi esse começo aí. Tá, legal. Obrigado. Primeiro, prazer, tá? E estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa jornada, da nossa trajetória. A Petico, ela nasceu no final de 2014, no início de 2015, né? Ainda quase que um projeto de faculdade. Eu me mudei para São Carlos para fazer ciência da computação, junto com meus outros sócios. Nós nos conhecemos lá na faculdade. E ainda no finalzinho da faculdade, tem aquela vontade, né, de, poxa, vamos começar um negócio, vamos empreender. Final de faculdade, custo de vida baixíssimo, né? Todo mundo acostumado a comer miojo, então fazia super sentido para a gente começar um negócio, né, pelo momento. Nós começamos com a ideia de criar uma fábrica de software, fazer uma empresa de software, até pelo know-how dos sócios, né? E nós tivemos a oportunidade de participar naquele momento de um desafio de modelo de negócios, né? Quando a gente volta lá para 2014, 2015, estava começando aquele movimento ali do Brasil, né, de startup, modelo de negócios, competições de modelo de negócio, e ali foi a sementinha da Petico. A gente nasceu com o objetivo de resolver uma dor que nós entendíamos que o consumidor tinha naquela época, que era, estou aqui e eu quero encontrar o pet shop ou o prestador de serviço mais próximo para atender o meu cachorro ou o meu gato, né? Nós investimos ali, todo o nosso investimento eram os 4 notebooks que nós tínhamos na época, decidimos então o negócio e começar a empreitada do negócio, né? Criamos um portal de conteúdo que foi, eu acredito, a principal ferramenta que nós tivemos de contato com o nosso público. Por quê? Nós tínhamos a premissa de que seria um modelo de serviço, mas nós fomos aprendendo com o público que, na verdade, se tratava de uma outra dor que eles queriam resolver, né? Como tutor de pet, eu sempre tive cães, tive gatos, meus sócios também, um deles teve, eu acho que o recorde foi 13 pinchers. Então, imagina 13 pinchers e outro tem sítio, tem muito de cachorro, gato também. Então a gente sempre foi muito, muito ligado com pet. E a gente entendia que o comportamento do tutor estava mudando. Então, os e-commerces estavam começando também naquela época. Quando a gente olhava para o mercado, a gente percebia que os produtos e os serviços, de fato, não comunicavam com aquela geração que estava começando, que queriam outros produtos ou outros serviços voltados para o seu pet. Então, através do portal de conteúdo, a Petico conseguiu entender, mapear, sempre questionando e perguntando para o nosso consumidor o que de fato ele queria. No começo era um blog. Era um blog, né? E através disso a gente conseguia gerar conteúdo e fazer as iterações e testar e aprender com o público. Essa jornada ali de quase 1 ano, testando diferentes modelos, até a gente chegar em um modelo de assinaturas para justamente encurtar essa distância, esse gap que tinha no mercado. Existia de uma ponta clientes que queriam novidades, que queriam produtos ou serviços que eram diferentes, né? E na outra ponta nós tínhamos
algumas fábricas e algumas indústrias que tinham bons produtos, mas não necessariamente conseguiam comunicar esse produto de forma clara para esse consumidor. Então, a Petico, o primeiro modelo ali de assinaturas nosso foi justamente o modelo onde nós selecionávamos e fazíamos uma curadoria de alguns desses produtos e entregávamos para esses consumidores de uma surpresa mensal na porta da casa dele. Cara, quando você montou o blog lá, né? Você falou de você e o seu sócio montou o blog lá. Caraca, vocês tiveram essa maturidade de montar um blog, criar tráfego para entender o que vocês iam fazer, velho? Ou foi só montou o blog e começou a entender, porque começou o número, chegou lá em cima e falou, cara, vamos tentar, o que nós vamos tentar fazer com isso? Cara, eu acredito que quem falar que não tem um fator sorte, tá mentindo, né? Eu acho que todo negócio ele tem o fator sorte também. Mas eu acho que existiam alguns potencializadores dessa sorte. Quais seriam esses potencializadores? Nós éramos cientistas da computação. Boa, era o que vocês estavam cursando. Então, assim, como cientista, né, a gente sempre tratava em premissa. Então, ele falou, olha, nós temos uma premissa que existe essa dor, que existe esse problema. Então, vamos tentar resolver ou entender como que a gente resolve esse problema. E nada melhor do que perguntar para quem está na outra ponta tendo essa dificuldade. Então, a estratégia de blogging, de certa forma, ela já surgiu com esse viés da gente tentar entender o comportamento do consumidor. Porque a gente entendia que o blog, existiam pessoas que queriam ter acesso a informações, queriam ter acesso a conteúdo, e a gente conseguiria aprender com esse público que seria extremamente qualificado na época, né? E em 2015, o blogging ele era uma das principais ferramentas para gerar tráfego, né? Então, o BuzzFeed... Gerava bastante remuneração na época ou não? Cara, a gente não monetizava com ads na plataforma, porque a gente entendia também que não era o nosso modelo de negócio. Isso também, a gente sempre teve um viés muito claro, né? Então, quando nós traçamos o nosso modelo, a gente entendia que nós seríamos uma referência dentro do segmento pet. O conteúdo era uma das ferramentas para que a gente atingisse esse objetivo final. A monetização do conteúdo por ads em si, nós entendíamos que poderia ser uma distração para o nosso modelo principal, que era aprender com aquele consumidor. Então, nós monetizamos com tráfego, mas não com ads por acesso. Nós monetizamos com tráfego direcionando, fazendo outbound para outras plataformas de e-commerce, que, por exemplo, vou falar sobre uma dor que a partir de outubro, novembro, começa o ciclo da pulga. Então, nós gerávamos conteúdo falando do ciclo da pulga, e durante o conteúdo, ali no meio do conteúdo, nós colocávamos call to action para levar para uma plataforma que vendia um antipulga. Então a gente começava a aprender, a gente monetizava o tráfego, mas de uma outra forma. Sim, então, direcionando para a indústria. Direcionando ou para o fabricante. Para o e-commerce. Que não era você. Nesse momento não era Petico. A gente estava aprendendo. Então ali a gente conseguiu, inclusive, aprender o que vendia e o que não vendia, como vendia. Então, essa foi uma forma de monetizar o tráfego, de certa forma, sim, né? Sim. Só que não como massivamente. Embora a gente movimentasse, na época, 1,2, 1,3 milhões de acessos todos os meses na plataforma. Caraca, é clique, hein, cara? Orgânico. Só trabalhando no SEO. Trabalhando no SEO, distribuindo via Facebook. Na época, o Facebook entregava muito bem. Nós começamos a participar de grupos. Nós mapeamos alguns grupos de cães. Na época o Facebook também tinha alguns grupos, que era legado também daquela pegada do Orkut, né? O Orkut tinha aquelas comunidades, né? Uhum. O Facebook ele criou a estratégia de grupos, de comunidades dele para comunicar com esse público. E a gente tinha lá loucos por cachorro, grupos de raça específica. Então nós também usávamos os grupos para distribuir conteúdo para dentro do portal. E no portal a gente direcionava, triava ou até fazia alguns testes com questionários para os nossos clientes até chegar no nosso modelo, que era o modelo de assinaturas. Boa. Mas aí, beleza. Aí quando vocês montaram, vocês estavam na faculdade ainda? A gente estava finalizando a faculdade. Eu estava me formando, já estava no último semestre. O meu outro sócio, o Rodrigo, ia ficar mais, acho que 6 meses na faculdade, porque na ciência da computação, você lá na Federal, você sabe quando você entra, você não tem certeza quando você sai. Uhum. Mas você tem ali o limite temporal para te fazer a sair antes de ser
convidado a se todo mundo retirar. saiu junto ou teve um que saiu depois? Não, o Rodrigo saiu no final. O Rodrigo, inclusive, fez estágio na Petico. É? Então ele era fundador e o estágio dele foi dentro. Ah, não era a mesma sala, era a mesma Não, faculdade. é que todo mundo entra junto, só que sai em momentos diferentes, porque você toma uma reprova que te segura um semestre, ou você puxa uma matéria que te tranca outro. Então, cara, é difícil. Então, eu me formei com 4 anos e meio, o outro sócio acho que formou com 4 anos e meio também, e o Rodrigo com 5. Boa. Legal. Tá, e aí beleza, quando que foi e como que foi a decisão de começar a criar o primeiro produto e quando que foi? Terminou a faculdade, aí falou, seguinte, vamos tentar fazer algo a mais do que só isso daí. Vamos criar um primeiro modelo de negócio. Já foi a assinatura ou foi alguma outra coisa? Não, o primeiro, a gente saindo da faculdade, a gente queria começar uma empresa para desenvolver software. Né? Tá. Então, aí você descobre que existem dezenas de milhares de empresas de software e dificilmente um gerente, um diretor de uma multinacional vai contratar 4 adolescentes que estão saindo da faculdade para fazer uma plataforma. Né? Então, a gente tinha ali o primeiro grande desafio. Pelo fato da gente ter essa familiaridade por pets, e a gente entendia que o mercado estava mudando, a gente ia fazer uma plataforma de agendamento de serviços. Então, a gente participou do modelo de... Era Petico também ia chamar? Era Petico. E a gente participou desse desafio para ter essa plataforma de agendamento de serviços. E uma história legal, quando a gente ganhou a competição de modelo de negócio com a plataforma de agendamento. Então, eu quero agendar banho e tosa aqui na região mais próxima. A gente ganhou o modelo de negócio. Os pet shop iam usar a plataforma. E usar a plataforma. A gente ganhou o modelo de negócios e, como recompensa, ganhamos 1 mês, 2 meses num coworking em São Carlos. Uhum. Então, pra gente, falou, cara, a gente tem 2 meses de aluguel pago, né? Vamos, eu era, na época, eu trabalhava, então eu perdi minha conta, outro sócio meu pediu a conta. Agora vamos dar startup. Eu falei, vamos começar um negócio. Por isso que eu digo que eu acho que é um pouco de inocência e persistência. Né? Eu acho que é a somatória dos dois. Quando a gente começou... o nosso investimento lá, todos os sócios, sentado, beleza, a gente está aqui agora, o que a gente vai fazer, né? Começou o negócio, a gente começou a desenvolver o portal de conteúdo. Então, lançamos o blog e tal, isso na primeira semana. Na segunda semana, eu chegava de manhã, tinha minha rotina, abria o notebook, tomava um café, sentava. Quando eu entrei no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tinha uma notícia gigantesca assim na capa falando que o mercado pet em ascensão, um grupo de veterinários com um aporte de, na época, acho que era 4 milhões de reais, funda um portal de agendamento de serviço. Se não me engano, era cachorro-gato. Eram 4 veterinários e 4... Que tá dando muito bem isso daí ou não? Fecharam? Eles não operam mais. Eram 4 veterinários com 4 milhões de reais. Do outro lado eram 4 universitários com 4 notebooks. Aí eu falei pro pessoal assim, cara, legal, validamos nosso modelo de negócios. Né? Por outro lado, agora a gente precisa resolver esse problema dos 4 milhões aí que esses caras têm ou não. E o conteúdo, eu acredito que foi, foi uma chave que foi natural, não foi necessariamente por conta do cachorro-gato, mas ele ajudou a gente a fazer o nosso primeiro pivô aí com 3 semanas de operação. Aí você saiu do mercado de serviço. A gente nem começou, na verdade. Nem começou, né? A gente nem começou. Mas aí o que acontece? Aí foi em uma semana, aí pivotaram para o modelo de assinatura. Não, a gente começou ainda com a vontade de resolver esse problema, né? Gerando conteúdo no blogging para a gente testar os modelos. Um dos modelos que nós testamos, por exemplo, era gamificar o conteúdo. Por exemplo, entra na página e descubra-se a personalidade do seu pet. Você respondia um quiz e você ganhava pontos. Esses pontos que você acumulava, você resgatava um produto. Na época rolava muito isso, 2014. Tinha, acho que era Locker Z, uma empresa americana que fazia um modelo similar a esse. Então a gente já vinha fazendo alguns testes para entender o que esse consumidor queria. A gente entendia já que eles queriam produtos diferentes. Então a gente estava buscando modelos para fazer essa entrega. A assinatura, ela surgiu para que a gente conseguisse, quase que um remédio para que a gente conseguisse entregar os produtos diferentes, no caso com baixíssimo custo, porque nós não tínhamos dinheiro ali, CAPEX, para investir em estoque, infraestrutura, montar uma operação de e-commerce. Na época a Petlove já estava começando, já era
relativamente grande. Tinha uma outra empresa que eu não me lembro, acho que era cachorro, não era cachorro-gato, era tudo sobre cachorro, uma coisa assim, que também tinha uma plataforma de e-commerce. Então a gente se posicionou sempre ali como margeando os grandes, né? Nunca em confronto direto, porque a gente não tinha poder financeiro para entrar no modelo de e-commerce, mas para resolver esse problema da curadoria de produtos. A assinatura fazia muito sentido e a gente decidiu testar. A gente criou ali uma landing page falando, olha, os 10 primeiros assinantes vão ter um cupom de X% de desconto. A gente já tinha um blog que gerava 1,2 milhões de acesso e a gente começou a ter pessoas que estavam se interessando por aquele produto entrando na lista de espera de lançamento. Quanto tempo o pessoal, depois da landing page, começou a preencher ele? O primeiro. Você lembra o nome do primeiro? O nome do primeiro eu não lembro, eu lembro da cidade, do primeiro cliente real. Quando a gente lançou a lista, eu acho que nas primeiras horas a gente tinha ali 10 pessoas interessadas. Sério? Em fazer parte do interessado, não tinha assinado ainda. mas pra gente era um primeiro milestone, né? Sim, o primeiro sim. milestone é você ter... Primeiro MVP ali já. Ter clientes interessados naquele produto. Então, nós tínhamos interesse, nós tínhamos uma lista de potenciais clientes, a gente tinha mais ou menos uma ideia do que seria um modelo. Então, a gente foi até as indústrias para tentar validar isso com as indústrias, porque nós nunca nos portamos com o modelo de e-commerce. Então, a ideia era direcionar para a indústria, mostrar para a indústria que eu conseguia levar esse produto dela para um consumidor extremamente qualificado, tirando o atrito da compra. Porque se eu tiro o atrito da compra e eu trabalho com experimentação, potencialmente esse consumidor pode vir a se tornar um consumidor assíduo no futuro se ele gostou daquele produto ou daquele serviço. Então, nós conseguimos ali as primeiras indústrias que acreditaram no modelo e a nossa meta era fazer 5 assinaturas no primeiro mês. Então, daquela lista de assinantes, de pretendentes que nós tínhamos no site, nós no primeiro mês batemos a meta de 5 assinaturas. O primeiro cliente que nós tivemos, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro que ela era da cidade de Descalvado. Meus outros dois sócios... Ela sabe que ela foi a primeira? Não sei, eu acho que não. Meus outros 2 sócios também eram de Descalvado. E Descalvado é uma cidade de 23 mil habitantes. Deve ser a mãe de alguém, deve ser alguém. Eu pensei exatamente isso. Eu falei assim, a gente tinha lá um contador no site, converteu a primeira assinatura, vendemos, né? Aquela comemoração. Eu olhei a cidade, eu falei, poxa, pessoal, vocês falaram para algum parente assinar, né? Talvez até por, assim, mas deixa aí que eu foi. Falei assim, nossa, cara, daí a gente falou assim, não, peraí, vamos dar uma olhada. Como Descalvado tem 23 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo por sobrenome, né? Eles olharam lá, não, essa pessoa eu não conheço, não é da família de ninguém. Então, nosso primeiro cliente real veio de Descalvado, uma baita de uma coincidência. Pois é. E a gente validou, e no primeiro mês a gente teve os nossos primeiros 5 assinantes. Bateu a meta. Uma dessas assinantes, ela ficou com a gente por 3 anos. Que entrou ali nos primeiros meses. Né? Eu acho que a gente teve uma assinante que ficou conosco por o nosso recorde, 4 ou 5 anos, um cliente fiel. Acho que ela está com a gente até hoje. O que a empresa foi fundada em 2014 e entrou em operação em 2015. Exato. A gente ficou então, um ano... 7 anos. A gente ficou um ano testando o modelo de negócios, né? Testando qual que seria, de fato, a forma que a gente ia entregar valor para esse consumidor. Então, a fundação pode ser considerada 2014, final de 2014, ali para agosto, mas a primeira nota fiscal emitida, é o que valida todo o negócio, é a primeira nota fiscal emitida de um cliente real, o primeiro pagamento, foi em julho de 2015. Então, ali sim, temos um negócio, temos uma empresa. Qual foi o múltiplo assim, de alavancagem que mais te assustou a nível de assinatura? Por exemplo, quando eu fui do 1 para o 5 eu assustei, ou tipo do 10 para o 100. Eu sei que hoje você está na casa dos 20 mil. Próximo. É isso? A gente está caminhando para isso. Do 1000 para o 10 mil, do 1000... Qual que foi o mais ruptivo aí para você a nível de... Aliás, uma outra coisa antes de você responder isso é que também até o momento... Foi um crescimento orgânico totalmente fundamentado em cima do próprio retorno, em cima da própria operação, né? Isso, o próprio business, né? Todo mês para a gente na operação, desde a fundação, é all-in. Então, nós entendíamos que a nossa jornada era uma jornada de longo prazo. Então, eu tenho até hoje as anotações dos primeiros rascunhos do que ia ser a operação da Petico. Tipo, em cadernos que eu tenho na faculdade, lá em
2014, 2015, e é impressionante como, de formas diferentes, mas a gente, de certa forma, vem seguindo aquele roadmap que foi traçado lá atrás. Isso tem muito a ver também com a confiança e a persistência dos sócios fundadores. Né? Legal. Essa jornada nossa, ela é feita com quase quando você olha para o gráfico nosso de crescimento em escadas. Essas escadas geralmente são pontos de ruptura que nós temos no nosso modelo, que nós resolvemos um problema ou trazemos uma diferenciação que faz com que a gente inicie um novo ciclo, uma jornada de crescimento. A maior que nós tivemos, que me surpreendeu, foi em 2016, salvo engano, 2015, isso foi em 2016. Até então nós vínhamos crescendo ali 5 assinantes, 10 assinantes, 15 assinantes, 35 assinantes, quase que dobrando, né, até chegar no momento das 100 e tantas assinaturas que a curva não foi dobrando todos os meses, até porque a gente não tinha, era zero ad, né, era tudo oriundo de tráfego. Naquela época também o Facebook mudou as regras dele, então nossa principal fonte, nosso principal canal de distribuição de conteúdo, que antes entregava para 80%, foi para 3%, então o nosso tráfego no site despencou, o blog começou a mudar também, o comportamento de migração para o Instagram também estava começando naquela época. Enfim, tivemos alguns desafios de conteúdo e o nosso primeiro teste, a gente sempre foi pautado em premissa. A gente tem um desenho lá na nossa operação que lembra muito o mesmo estilo de pensamento da Amazon, inclusive, né? Que também foi coincidência. Né? A gente teve algumas pequenas coincidências ali que hoje para a gente serve como referência, como inspiração. Que era, a gente vai trazer dados, trazer tráfego para dentro da plataforma ou para qualquer outro lugar que nós tenhamos acesso a esses potenciais consumidores. A gente vai fazer alguns testes e perguntar para esses consumidores o que eles querem, para então a gente criar propostas de valor que vão gerar produtos e vai retroalimentar todo esse ecossistema. A gente sempre fez isso, desde o blogging, do conteúdo que a gente fazia no blogging, da primeira assinatura, dos produtos que a gente entregava na caixa, até que a gente chegou no momento e a gente falou, os nossos clientes querem tematização. Então, os nossos clientes querem caixas temáticas. Nossa primeira caixa temática foi uma caixa de festa junina. Então, nós enviamos uma vaquinha, um milho de pipoca, o brinquedo, né, de milho de pipoca, um petisco que tinha, acho que um aroma de milho também. Cara, foi um sucesso. Quando a gente lançou, o nosso checkout ficou, a nossa curva de assinaturas aumentou. Então, ali foi um salto que a gente falou, uau. Uma sacada. A gente saiu, sei lá, era 130, foi para 350 assinaturas. Assim, foi um salto, a gente falou, cara, então tá aí um indício de que a tematização é algo que os nossos consumidores querem. E a gente conseguiu ali iterando todos os meses, né, perguntando para esse consumidor qual que é o próximo tema. A galera posta, né? Posta, aí o Sim. cara quer entender, pô, onde você comprou e tal. Porque é muito difícil. Por exemplo, você não acorda todo dia e fala assim, eu quero assinar uma caixa surpresa para que eu não sei o que vai ter ali dentro, vou passar meu cartão de crédito ali para um site que eu não conheço direito, porque eu quero ver a reação surpresa que meu pet vai ter. Você não acorda com esse pensamento. Né? Você acorda, tanto é que o nosso principal canal, diferentemente quando você olha para o e-commerce, o Google é muito forte para o e-commerce. Né? O nosso Google não é tão representativo para a gente, porque a gente não tem pessoas buscando, hoje mais por conta do conhecimento da marca, né? Mas nós não tínhamos pessoas buscando por caixas temáticas, caixas surpresas. Agora, você mais imprime a necessidade do que o cara quer solucionar a necessidade. E como que você gera isso? Né? A tematização ela foi um potencializador também para que a gente resolvesse o nosso problema de queda de tráfego oriundo do Facebook. Porque naquela época o Instagram estava começando. E o que as pessoas postavam no Instagram, as caixas que elas recebiam e as reações dos pets delas. Então, ali também foi um momento que a gente começou a aprender a vender. Então, desde então, vendo milhares e milhares e milhares de posts, de fotos e vídeos, a gente entendia que estimular o pet, a pessoa a postar a foto do pet interagindo com a caixa, além de mostrar aquele momento de felicidade que ele tinha na casa dele, era um material que a gente utilizava quase como se fossem centenas de micro-influenciadores para que a gente gerasse conteúdo que ia ser revertido em ads, porque aí sim, você não queria comprar uma caixa temática, mas você queria ter a sensação de ver seu pet abrindo uma caixa surpresa e vendo ele reagir com aquele produto que foi entregue que você não esperava. Sim, então, esse é o business. Então, esse é o desejo, né? A gente entrega isso. Essa sensação uau. E isso é difícil de explicar, você tem que ver, tem que mostrar. Então o nosso consumidor hoje é o nosso maior canal. E faz muito sentido, porque dificilmente hoje dentro do mercado pet alguém se propõe a
sei lá, a tentar desenvolver experiência para o pet, né? É difícil isso, porque acontece, como que você vai desenvolver experiência para o pet? Então, assim, o mercado pet como um todo, ele vem num processo de transformação, né, já nos últimos anos, que vem acontecendo muito no mercado americano, no mercado europeu, e agora também é reflexo no mercado brasileiro, né? Primeiro que a população pet vem aumentando por conta da mudança do arranjo social das famílias. Então, menos pessoas hoje têm filhos, né? Então, isso é um incentivo para que você aumente a adoção de pets. Os pets não são mais tratados como cães de guarda ou animais de vigia, mas eles estão dentro das nossas casas e participam da nossa rotina diária. Tem um outro fator que está acontecendo agora, que é aquela sensação do ninho vazio. Então, por exemplo, os filhos se formam da faculdade, eles chegam à fase adulta, vão para a faculdade. Aí os pais, muitos pais, né, eles adotam um pet para ocupar aquele espaço no ninho, né, e eles passam a tratar o pet como um filho. Então, essa mudança social faz com que, indiretamente, o comportamento que aquele consumidor tem com o pet mude também. Então, antes ele não se preocupava se a qualidade do alimento era adequada para o pet, se o brinquedo era o adequado para o pet, se a ração ou o balanceio nutricional daquela ração era adequado para o pet. A gente tratava, no passado, o pet com resto de comida. Então, hoje você não vê mais isso. Então, esse comportamento já de mudança social faz com que essa parcela dessa população busque por outras características de produtos ou serviços. A gente entendia isso, que aquele momento estava acontecendo. Então, de certa forma, nós começamos em um momento onde a indústria como um todo não havia mudado, né? Hoje é muito mais comum a gente tratar de pautas como enriquecimento ambiental, enriquecimento alimentar, a saúde nutricional, qualidade de vida, e a indústria também está olhando para isso. Então, eu entendo que esse movimento de entregar experiência para o pet, talvez a gente conseguiu pegar logo no início dele, né, e se posicionar muito bem hoje por conta disso, mas é algo que é uma tendência que veio para ficar. Eu não consigo imaginar daqui 10 anos esse comportamento mudando. Eu estava vindo para cá, inclusive, eu estava pensando em um fato. Nós, na nossa geração, pegamos essa transição da mudança do pet que ficava para fora para o pet que ficava dentro de casa. Então mas quando a gente acabava às vezes até tendo 2 pets, né? Então, assim, pelo menos em casa era assim, tinha um pet de dentro e tinha de fora. Não, tinha o vigia, tipo um cachorro. Eu morava em sítio, né? Então, o vigia. Então você pegou essa transição, mas olha só que legal. Você parou para pensar que, eventualmente, a próxima geração ou os nossos filhos, eles já vão ter nascido já com o pet dentro de casa. Então, para eles não vão ter essa percepção de que, poxa, mas seu cachorro ficar para fora? Ou, nossa, mas você tratava esse pet com resto de comida? Entendeu? Então, assim, não que você fazia isso. Então, eu estou falando da mudança geracional. Então, essa mudança geracional, que a próxima geração, que é essa que está vindo agora, eles já nasceram com o pet dentro de casa. Então, a tendência natural é que você olhar para o pet como membro da família é muito mais natural para essa geração que está vindo, que é a próxima safra de consumidor, daqui 5, 6 anos, do que para a gente no passado, que estava nesse momento de transição, que mais ainda para a geração anterior a gente, que falava, poxa, não, o cachorro tem que ficar para fora, entendeu? Então, eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar. Legal. O mercado sai de quanto para quanto? De faturamento em 2019... Ou de pessoas, não sei. Em faturamento, 2019, a gente estava falando de um mercado de quase 40 bilhões, né? E hoje a gente está falando de um mercado de 60 bilhões. Para quando? Não, isso de 2019 para 22. 22 agora 60 bilhões. 60 bi. 23... E para 2025? A gente, no setor, a gente sempre vem crescendo no ritmo de 2 dígitos, o segmento pet. O segmento pet, historicamente, não só no Brasil, mas também em outro... Vamos considerar o mercado americano que é a referência, porque só o mercado americano representa 48% do faturamento global. Só o mercado americano. Então, todo o resto são os outros países, o mercado americano é a referência. Até em momentos de crise, o mercado pet sempre foi muito resiliente. Quando estourou a Covid no Brasil, a gente entendia que ia ter um desafio ali. O mercado pet mostrou também essa resiliência. Ele cresceu, poxa, um CAGR, sei lá, de 20%, né, nesse intervalo de tempo. Só que, obviamente, que você antecipou o hábito de consumo.
você antecipou o hábito de consumo, porque as pessoas ficaram fechadas dentro de casa. O fato de elas ficarem fechadas dentro de casa, ela começou a se preocupar um pouco mais. Falou assim, cara, será que aquele comedouro ali é o adequado para o meu pet? Será que aquela caminha ali é legal? Será que ele está se alimentando melhor? Aumentou o número de adoção. Acelerou muito os processos de digitalização, acelerou a digitalização e a mudança do relacionamento com o tutor. Então, nos próximos anos, provavelmente o mercado continua crescendo próximo ou nos 2 dígitos, mas a gente não vai perceber o crescimento que a gente teve entre... 2030, 100 bi, mais ou menos. Tomara. Tomara. Se manter nesse ritmo, eu acredito que pode ser que chegue por aí. E vocês começaram lá atrás um modelo de assinatura, né? Sim. Em algum momento vocês começaram a investir em outros setores também, um atacado, varejo? Tá. Isso foi uma coisa legal que a gente percebeu. Como uma empresa nativa digital, nós temos a facilidade, de certa forma, de estar em um contato muito próximo com esse nicho, com o que é a base de clientes que tem o interesse de receber as nossas caixas todos os meses. Só que quando você está falando de posicionamento de marca, e principalmente na internet, você conversa com todos os públicos que têm cachorro ou têm interesse por cão ou por gato. Né? Então, o nosso conteúdo é um conteúdo muito democrático. E a gente percebeu que nós tínhamos a oportunidade de ter o nosso produto em outros canais, porque não necessariamente faz sentido para todo mundo ser assinante. Tá? Então, isso era uma vontade que a gente já tinha dentro de casa. Nós aguardamos o momento adequado para fazer isso, porque assim como quase todos os movimentos que a Petico faz, eles geralmente são lentos, né? Nós não somos afoitos em alguns movimentos, e a gente faz esses movimentos quando a gente tem uma série de dados que ancorem essa decisão. Então, hoje, embora a gente seja muito conhecido pelo Clube de Assinaturas, que é o nosso principal canal, a Petico ela pode ser considerada como uma empresa de inovação e desenvolvimento de produtos que tem um clube de assinaturas como um carro-chefe da companhia, que permite que a gente continue lançando e desenvolvendo produtos específicos para esse público. E agora a gente está em um movimento de, olhando para o nosso sortimento de produtos, aqueles que melhor foram avaliados pelos nossos clientes, as categorias de produtos que funcionaram com a nossa base, direcionar esses produtos para outros canais. Tá? Isso, a gente esperou o momento adequado para fazer esse movimento, que era quando nós tivéssemos, de certa forma, maior controle da cadeia produtiva. Então, no início de 2023, nós fizemos uma aquisição de uma indústria de injeção. Então, brinquedos e acessórios hoje são 100% by Petico. Então, significa que nós projetamos, testamos, o pessoal lá dentro da operação imprime o 3D, testa o produto, faz o protótipo, legal, fabrica, entrega para o consumidor final, avalia o produto, aprende o que aconteceu e depois decide se ele vai ser ou não um produto elencado para ir para outros canais. E a gente fez isso com acessórios, a gente está fazendo agora com uma confecção. A confecção está em início de operação, ela ainda não está full da categoria, mas também com um viés de ajudar a gente a continuar lançando o produto, que é uma dor. Eu preciso todos os meses lançar pelo menos 20 novos SKUs, que é a necessidade para entregar a curadoria do próximo mês. Como é que é o escritório lá da Petico? Lá tem um monte de pet lá, vocês vão testando com eles e tudo mais? Cara, a gente Tem. A gente não veda a participação dos pets no escritório. Só que pensa que é uma operação logística que tem muitos brinquedos para cães e gatos, né? Então é um caos. Assim, se todo mundo levar o cachorro ou o gato, vira uma bagunça. Então o pessoal, eles até evitam algumas vezes levar o cachorro ou o gato para não causar uma loucura na nossa operação. Os testes que nós fazemos, né, aí são com pets reais, antes mesmo de ir para o nosso assinante, que são pessoal, os colaboradores lá do time. A gente testou um produto, injetou um produto, tem uma fase lá de tryout que a gente chama, e aí a gente coloca para um cachorro morder, ou o pessoal leva para casa, testa o produto, ou até mesmo lá na operação a gente tenta estressar o produto, ver se ele tem ponto de fragilidade. Então a gente acaba fazendo esses testes, mas a gente evita que o pessoal vá pelo menos para o centro de distribuição lá, para que não vire um caos dentro do... porque é o paraíso, né? Imagina, o cachorro com mais de 900 SKUs disponíveis para ele lá e pegar um item e sair, cara, isso ia ser um pouco complicado. Legal. Fala um pouco aí como que é pra galera conhecer um pouco dessa assinatura, se ela consegue personalizar, qual que é o valor que ela consegue trabalhar em cima disso. Tá. Cara, como que funciona hoje o nosso processo, né?
Eu falei no início que nós estamos entre os grandes clubes de assinaturas, né? Mas há uma diferença muito grande entre o nosso modelo e o modelo de compra programada. No modelo de compra programada, o assinante entra no site e ele fala, olha, eu consumo essa ração de tantos quilos no intervalo de 20 dias. Ou eu preciso desse tapete, dessa sílica, dessa areia sanitária, desse petisco. Então ele escolhe o produto que ele quer, é uma compra muito mais racional e ele está resolvendo um problema de custo-benefício. Então ele tem um desconto de preço e ele tem um benefício de receber esse produto na porta da casa dele. O processo Petico, ele é um processo de experiência. Então o nosso cliente não escolhe os produtos que ele quer receber na caixa, mas ele precisa direcionar o nosso time para saber se a gente está sendo assertivo ou não nessa curadoria de produtos. No início, né, nós não tínhamos essa maturidade de checkout que nós temos hoje. Hoje, nós trabalhamos com o conceito de trilhas de experiência. Então, dentro da nossa operação, é como se nós tivéssemos pequenos clubes específicos para cães e gatos com características diferentes. Então, durante o processo de checkout, o nosso potencial assinante informa das informações do pet dele. Porte, sexo, raça, idade, ou se é uma mistura de raça. Ele é direcionado, então, para uma classificação prévia de trilhas. Nós temos a trilha essencial, que atende hoje 60%, 70% de quase todos os pets. Na trilha essencial é o que nós conseguimos historicamente entender como equilíbrio quase que perfeito. É o número de petiscos e de brinquedos que são adequados para a maioria dos cães ou dos gatos. Tá? Na trilha essencial ele vai receber 5 produtos, entre petiscos, brinquedos de enriquecimento ambiental, recheáveis, brinquedos de pelúcia, alguns acessórios em algumas ocasiões, itens de novidade de mercado, mas são 5 itens que atendem quase todo mundo. Nós temos a trilha mordedores, que são para aqueles cães que não se adequam, por exemplo, com pelúcia. Ele adora, o tutor pode adorar a pelúcia, mas o cachorro vai rasgar e destruir a pelúcia em 2 minutos. Porque ele não se adequa com aquele item, a mordida um pouco mais forte. Então, no mordedores, nós não enviamos os brinquedos têxteis, mas enviamos como nylon, cordas mais robustas, brinquedos maciços. Nós temos a trilha de body parts, que são os desidratados. Então, cascos, ossos, chifres, tendões, orelha, tudo desidratado, que é para aquele público que ele também continua recebendo o brinquedo, mas ele não se adequa com snacks, com bifinhos, e ele quer os produtos com uma pegada um pouco mais natural. Né? Então, essa é uma trilha nova que hoje é até representativa dentro da nossa base. Então, a gente guia esse consumidor hoje para que ele escolha e nos direcione nesse sortimento de produto. E quando ele entra no clube, nosso time de atendimento, de sucesso de cliente, vai fazendo essa curadoria e eventualmente direcionando ele para outra trilha com base nas avaliações que ele faz conforme as entregas acontecem. Então você recebeu sua primeira caixa, depois ali de 30 dias, nosso time de atendimento vai entrar em contato com você e vai falar assim, e aí, você gostou do produto? O que você achou? Você gostou do tema? Meu cachorro destruiu de forma muito rápida. Mas será que é porque ele não se adequa com essa característica de produto? Não sei, vamos testar. Então faz o seguinte, recebe a segunda caixa. Se ele destruir da mesma forma, no terceiro mês a gente muda para a trilha mordedores. Então a gente faz essa mudança, esse shift de trilha, para que a gente busque o balanço ideal para esse consumidor. Legal. Boa, é quase que uma curadoria ali do... acaba sendo uma curadoria de categoria de tem o caso de reativar o cliente, ele cancelou e você liga lá de novo e fala assim, mas tem um feedback e tal. Quando o nosso processo de cancelamento, né, ele é quase um onboarding ali de cancelamento, o nosso consumidor ele dá uma diretiva do porquê que ele está fazendo aquele cancelamento. Se é um motivo financeiro, se é uma insatisfação, se ele acumulou muitos itens, se ele teve um problema logístico. Então, essas informações, elas são utilizadas ali pelo nosso time para que a gente consiga aprender e corrigir alguns erros operacionais que eventualmente a gente venha sofrendo. Nós também colhemos o nosso NPS ali a cada intervalo de corte. Né? Existem casos onde o cliente está super satisfeito com a operação, ele é fã da marca, mas eventualmente ou ele está passando por um problema financeiro naquele momento, ou ele acumulou muitos brinquedos porque o pet dele não destrói.
pet dele tem pet que ele pega um pelúcia ou um brinquedo e ele tem o sentimento de guarda como se fosse um filho. Então ele pega aquele produto, ele não rasga, ele não destrói, ele guarda e ele cria aquilo como se fosse um filhotinho. Esses públicos costumam acumular muitos brinquedos. Eventualmente eles pausam as assinaturas deles e depois eles reativam ali dentro de alguns meses. A gente tem uma média que das nossas novas assinaturas mensalmente, 10% são reativações. Boa. São clientes que saíram e voltaram a ser assinantes porque eles saíram felizes com a marca e isso é inerente do modelo de negócios, né? Então, modelo de caixa, surpresa, eventualmente você pode cair num grau de saturação, só que o NPS é alto. Então, isso para a gente é um indicador super legal que mostra que a gente, para esse público, a gente conseguiu tratar da dor dele, mas é uma característica do modelo de negócio que não tem como a gente resolver. Nesses últimos 5 anos, 7 anos, né? 8 anos, né? 8 anos, 8 anos. Mas acho que os últimos 7 é o que estava operando, né? Sim. A concepção não deixa de ser a operação ali também. Né? Quais foram, sei lá, umas 3 lições aí você possa dar para nós, assim, de resiliência mesmo, de negócios? Cara, eu acredito que quando a gente olha, é muito fácil hoje para a gente olhar para trás, né, e ver as decisões que a gente tomou ali, as acertadas ou não, né? Comentar o resultado, né? É muito, muito simples. Quando a gente está no meio da batalha, tudo é muito nebuloso, cinzento, né? A gente não tem certeza da direção que a gente está tomando nem o porquê. Então, eu acredito que entre a opinião e o dado, vamos ficar sempre com o dado, né? Então, a gente sempre teve essa cultura lá dentro. Não somos também fanáticos por data, né? Aqueles caras, se não tiver um relatório, não tiver um report, eu não tomo essa decisão. Não é isso. É que a premissa, o instintivo, ele te ajuda a levantar uma hipótese que pode ou não ser testada. E, eventualmente, se ela for testada, cara, a melhor pessoa para responder é o cliente. Então, olhe para o cliente. Então, olha o tempo todo para o cliente. Quando a gente começou a operação, nós fomos forçados a sempre olhar para o cliente, porque a gente não tinha um fundo ou o recurso para ter a liberdade de testar e queimar caixa. A gente não podia queimar caixa. Então, esse medo, de certa forma, esse respaldo que a gente precisava ter da direção que a gente estava tomando, fez com que a gente fosse muito cético em algumas decisões. Mais recente, por exemplo, dar só um parênteses para o segundo ponto. Nós fizemos um teste de checkout. Então, nós tínhamos um checkout no nosso site que estava funcionando. Ele era longo. Eu acredito que é até longo demais quando a gente compara com outras plataformas. E nós fizemos uma outra variação muito mais curta. O pessoal gostou, o nosso key account do Meta adorou, falou, cara, vocês precisam subir esse checkout vai ser fantástico, está muito melhor, está muito mais bonito, está muito mais eficiente, está muito mais rápido. Aí vai o viés petico. Não, cara, a gente vai testar, a gente vai colocar ele para funcionar e aquele que funcionar a gente vai deixar no ar. A gente botou para rodar e nas primeiras 72 horas o antigo era melhor do que o novo, que todo mundo achava que ia ser melhor. Então, se você vai somente no instinto, na opinião, cara, às vezes você se cega. Então, em resumo, o checkout que você fez aí foi um processo de finalização ali de compra. Isso. Você encurtou pra caramba aquilo lá, de repente, numa página só. Em 3. Era 7, foram para 3 passos. E aí, na concepção, eu achava que isso daí ia aumentar muito a taxa de conversão. Todo mundo, a concepção geral. Time de performance, time de marketing, de design, usabilidade. Na prática, o pessoal externo, que são os key accounts das plataformas de ads, de performance. Mas na prática, cara, se mostrou diferente. Mas trouxe bons insights. E esses bons insights que nós trouxemos nessas etapas, a gente está levantando outras hipóteses e está fazendo outros testes. Então, primeiro ponto longo, e eu discorri muito sobre ele, porque é a importância, cara, de você validar o certo e o errado com sua base de clientes. É ele que vai te direcionar. Sempre foi a nossa essência. O segundo ponto cara, você tem que ter muita consciência das decisões que você está tomando como negócio. Com o modelo de assinaturas, você tem que entender principalmente que é um business de relacionamento, mas é um business também de eficiência logística, de eficiência operacional. A gente, algumas vezes, surpreender uma tranche de clientes
que a gente entende que uma categoria pode ser melhorada, mas que vai comprometer naquele momento a saúde financeira do negócio, a gente não toma essa decisão, a gente segura. Por quê? A gente vai tomar aquela decisão no momento que a gente tiver capacidade operacional e fluxo operacional para conseguir resolver aquela dor, aquele problema. Então olhe sempre para seu business, cara. Você tem que saber se você está saudável. Porque senão você queima a caixa, o voo de galinha, né? Você gasta todas as suas energias e dali 4, 5 meses você não consegue mais sustentar aquela operação. Isso também volta com o fato de você estar com caixa curta, né? Então, se você está com dinheiro contado, você sabe quanto você tem que colocar em ads, você sabe quanto você tem que colocar em operação, você sabe quanto você tem que gastar em produto. Isso faz com que você consiga ser operacionalmente eficiente. Então, se você olha para o seu cliente e é operacionalmente eficiente, você consegue ser ágil. Ágil não é ter pressa, não é ser afoito. É você fazer as decisões com base nos outros dois pilares. Então, validado pelo cliente, operacionalmente viável, cara, não tenha medo de mudar o teu produto. Não tenha medo. A gente teve pequenos pivots ao longo de toda a nossa jornada. Então, sempre, nosso crescimento sempre foi em escadinha, porque a gente chegava em um ponto onde a gente entendia que algo precisa ser mudado e validado para destravar a próxima onda de crescimento. Então, aí nasce a premissa para que a gente se desafie, faça o teste a viabilidade, coloque para rodar. Então, não tem medo nenhum de sacrificar aquilo que estava funcionando em detrimento da nossa próxima curva de crescimento. Então, acho que esses são os 3 pilares assim, que fundamentaram o nosso negócio até hoje, cara. Tudo que a gente faz na Petico é assim. Então, a gente olha para o cliente, vê a viabilidade operacional com muita cautela, testou, cara, faz teste pequeno, deu certo. É melhor que o outro? Não se apegue no passado, muda. Não Hoje tem medo. Acredito que o maior custo operacional é a logística do negócio também, que é muito difícil você conseguir fazer uma logística eficiente. Quais são os desafios que você enfrentou nessa logística aí? No caso, a logística com certeza depois de produto, né, do custo da mercadoria vendida, é o nosso maior centro de custo, né, para fazer a operação acontecer. Olhando para a assinatura, a gente tem que quebrar a logística em uma etapa anterior, porque é a etapa do picking e do packing. Ali muitas pessoas subestimam a complexidade que é você fazer o picking e o packing de um modelo de curadoria. Por quê? No passado, quando nós iniciamos, né, gateway de pagamento ainda estava no começo, né, eles estavam escalando, as plataformas de compra recorrente, de assinaturas, estavam no início também, e não existia solução de operação logística, software logístico que permitia você fazer esse grau de personalização e gestão de estoque. Então, pelo fato dos sócios terem tido um background de tech, desde o dia 0, até a plataforma que acompanha a gente até hoje foi desenvolvida dentro de casa. Por quê? A logística da porta para fora é a mesma para todo mundo. Uma vez que você colocou a carga dentro do caminhão da transportadora, isso é igual, independente, exceto se for um produto perecível, né? Mas a logística é exatamente a mesma. Mas você fazer a mágica acontecer no intervalo curto de tempo, com alto grau de assertividade, do momento que esse pedido cai no teu checkout do teu sistema até a montagem, aí está o grande desafio. Então foi ali que a gente dedicou muita energia no começo e ser extremamente eficiente na nossa gestão de operação de montagem. A gente começou entendendo que a gente não dava para fazer picking 1 a 1. Até porque tem que ter a periodicidade tinha que ser padrão, né? Exato. Se atrasar um e chegar perto do outro, o cara ia ter uma experiência ruim, né? Exato. A plataforma de recorrência hoje ela é nossa também, ela foi desenvolvida dentro de casa, então a gente controla os fluxos de pagamento de quando aquele cliente vai ser cobrado, bidado no cartão ou não. E a plataforma de gestão de estoque, emissão de nota fiscal e emissão de etiquetas de montagem também é nossa. Então, vocês desenvolveram? Desenvolvemos. Porque não existia uma solução. É bom que ele não está pagando comissão para ninguém. Não, só para o gateway de pagamento, né? Só para isso. Daqui a pouco vocês desenvolvem também. Cara, eu acho que aí é um jogo muito complicado. Embora todo e-commerce tenha um bracinho de fintech aí, né? Sim, não à toa, né? Mas o gargalo logístico, eu acho que foi um grande trunfo para que a gente conseguisse ter esse alto grau de personalização. Porque pensa o seguinte, nosso estoque, ele é um estoque com vida em chão muito curto, né?
a gente tem que ter um gatilho de assertividade de dados muito grande, porque eu estou programando uma entrega no próximo mês de uma edição temática. Essa edição, ela tem um número limitado, tem prazo. Eu não posso entregar Natal em fevereiro. Então, meus números têm que ser exatos. Só que para eu começar a fazer esse desenvolvimento, eu comecei há 4 meses atrás, para conseguir garantir todos os produtos são personalizados. Sim. Então, não tem em estoque a pronta entrega. Então, eu tenho que calibrar muito bem meu churn com minha taxa de crescimento, com a minha capacidade de aquisição e meu investimento que vai acontecer projetado futuro. Isso para eu acertar a minha compra. Acertou a compra, o produto está aqui, está em estoque. O produto está em estoque, a gente tem que ter um alto grau de assertividade para garantir que foram comprados para as matilhas ali, né, para as trilhas específicas de experiência desses consumidores. E que a gente tem que garantir que o nosso time de picking e packing consiga fazer essa operação no menor tempo possível, com baixa taxa de erro. Então, ali a gente tem um investimento de software legal, assim, considerável, de esforço de tempo para ajustar a ferramenta de forma que hoje, para o pessoal que trabalha na linha de operação de montagem, ele sempre trabalha em batches, em lotes, né? Então ele está sempre montando blocos de clientes que são similares. Isso facilita muito a nossa operação de montagem, dá muita agilidade para a nossa operação e foi o que permitiu hoje a gente, sei lá, ter por mês de 36 meses com 36 variações de caixa diferentes saindo da nossa operação. Boa. Legal. Vocês começaram nesse formato de logística desde o começo dessa forma ou vocês foram mudando ao longo do tempo, foram ajustando ali? Cara, a gente começou com o bom e velho Excel, né? Então, o bom e velho Excel... Terceirizado. Não, Excel. Não, Excel. Não, sim, mas a equipe logística terceirizada ou a equipe logística era sua? Era de vocês? Nós tínhamos 3 operadores na empresa, que eram os 3 sócios, né? Então, a gente fazia atendimento, a gente fazia compras, a gente fazia o RH, depois no turno a gente fazia montagem, à noite a gente fazia montagem. Sim, e a gente montava, cara, a gente estava num Vocês montavam os kits? A gente montava os kits. A gente montava e escrevia uma cartinha à mão para cada assinante. Até os 100 assinantes a gente conseguiu fazer isso, depois era inviável, não dava, cara. Não tinha como. Só se for panfleto. E o nosso estoque, ele tinha carpete, porque a gente estava dentro de um coworking, né? Então, era o estoque, o metro quadrado, o estoque mais caro possível, né? Mas a gente montando, e como ferramenta, a gente tinha o Excel. E, cara, era Excel e o emissor de nota fiscal gratuito do Cefaz. A gente conseguiu chegar até 30 assinantes, que era loucura. Era muito complicado gerir estoque. Então, a gente falou assim, não vai dar certo, a gente vai ter que investir em plataforma. Então vamos olhar o que tem disponível no mercado. Não tinha plataforma que fazia gestão de assinatura, que dava possibilidade de você ter esse mix de flexibilização que a gente precisava. E aí, mais uma vez... Hoje tem o que os caras chamam de white label, né? Que tem. Por exemplo, naquela época, a plataforma de recorrência de pagamento estava começando. Então, a Vind estava no começo, a Pagar.me não existia, a Moip estava revolucionária. A gente foi cliente Moip, né? Que era a primeira de recorrência, pelo menos assim, que ganhou mais notoriedade no Brasil. Mas isso, você resolveu o problema do pagamento, não é o problema de estoque. Como é que você personaliza, controla giro? Então, cara, era uma dor gigante. Isso foi, inclusive, eu acho que um diferencial competitivo muito grande, que isso é uma barreira de entrada. Hoje, muito menos, que existem mais soluções próprias para isso. Mas, naquele momento, uma vantagem competitiva que a gente tinha para operar esse modelo. É um modelo complexo, porque você tem que ter previsibilidade de estoque, gestão de packing, baixo índice de erro. É quase uma ciência. Mas ainda para o modelo convencional, você ainda... querendo ou não, estava rompendo o mercado, porque você tem previsibilidade de saída, você consegue ter quebra zero, né? Você não tem que formar um estoque com a previsão de venda, ainda assim você tem um modelo totalmente disruptivo. O ticket médio seu já está fechado, então você tem uma previsibilidade de receita e até o ROI ali, o retorno ali, a margem, já estava no céu, até de repente até antecipação para... Isso, eu acho, você citou eu acho que instintivamente o porquê que a gente decidiu ir para assinatura.
Entendeu? A gente entendia justamente, cara, eu vou ter previsibilidade de pagamento, eu vou ter previsibilidade de estoque, eu não vou ter que ser muito competitivo com o preço porque eu tenho a receita ali garantida e eu vou conseguir entregar um produto e não necessariamente ter uma operação logística cara, que é uma operação de e-commerce, né? Então, esses foram os princípios que orientou a gente chegar nesse modelo. Mas dentre os meandros desse modelo, aí estão os pequenos gaps de desafio que a gente teve que... O obstáculo, imagino que foi muito... Aí, pô, beleza, aí eu consegui tudo isso. Agora eu tenho que criar a experiência equivalente. Exato, exatamente. Porque aí entra na percepção de que você tem que sempre olhar para a relação que você está construindo com esse consumidor. Então a gente tem como premissa ali dentro também estar sempre próximo do nosso consumidor para criar oportunidades para que esse consumidor eventualmente continue como assinante. Ou hoje ele consegue fazer outras compras no nosso app. Então hoje no nosso app a gente tem outras categorias de produtos que esse cliente pode fazer o add-on na caixa, né, adicionar para receber com frete grátis. Categorias que a gente não entrega na caixa porque não é uma categoria de experiência. Por exemplo, tapete higiênico, o antipulga. A gente está fazendo um teste agora com ração. Mas isso aí também está dentro do kit? A gente aproveita a logística do kit. Aí pode ser como se fosse uma amostra grátis. Não, também está no kit. Está no kit. Só que ele comprou. Mas aí você conhece o cachorro da pessoa, porque... Não, eu falo o seguinte, você é assinante. Então, você tem acesso... eu compro... Você compra, adiciona para receber na caixa. Então você já meteu o marketplace junto com o kit que você já... Exato. Então, dentro... Então meu assinante... Agora eu entendi. Então, meu assinante, pelo aplicativo, ele tem descontos exclusivos em algumas categorias. Por exemplo, você precisa de um tapete higiênico. Então, você consegue adicionar um tapete higiênico na sua caixa e receber junto com a próxima entrega, se você quiser frete grátis. E, de repente, colocar na recompra. Se você não quiser o frete grátis, se está com urgência, aí você pode comprar tradicionalmente, ele sai da nossa operação logística com um sortimento de frete, mas com desconto de assinante. Então, é como se fosse uma camada de serviço Prime de e-commerce dentro pelo fato dele ser assinante. Deve começar a ter uma dificuldade na questão do quilo ali, ração, volume e exato, tal, mas quando é volume pequeno, muito fácil. Exato. A gente é especializado. Ração é um grande desafio para a gente justamente por isso. Nossa operação ela é desenhada para entregar uma caixa de 650 gramas a 1 quilo em qualquer lugar do Brasil. Então, a gente é muito bom fazendo isso. Agora, quando você entra em grandes volumes, aí a gente tem que reaprender a fazer a nossa operação logística. Mas a gente consegue vender de forma muito tranquila para o nosso assinante acessório, brinquedo, item de higiene. Mas aí vai numa despacho separada. Se ele optar pelo frete grátis, vai junto com a caixa dele. O pacotinho separado da compra do e-commerce com a nota fiscal do e-commerce dele. De carona com a entrega da assinatura dele. Legal. Ele programa a compra dele. Basicamente cara, o mês que vem eu vou precisar de um tapete. Nossa linha de tapete chama Tapetico. É um tapete ultra absorvente também. Cara, que é uma das categorias que a gente mais vende no nosso site hoje. Eu quero comprar um Tapetico para chegar na minha caixa, que vai chegar na minha casa dia 13. Ele adiciona no carrinho dele, faz o bid, já cai o pedido na nossa operação, nosso time de operação faz o packing, deixa esse packing separado na nossa linha de montagem, esperando a caixa passar, quando a caixa passa, coloca, vai junto. Cara, assim, o que eu entendi aqui que é o seguinte, você tem basicamente você tem uma base gigantesca, né? 20 mil pessoas que estão imersas em experiência, pagando para isso, e aí automaticamente estão validando o produto e você desenvolvendo a indústria. O que funcionou, você botou para a indústria, botou para a recorrência, de repente, do cara, tudo mais. Assim, o que a gente as compras que são mais recorrentes acabam sendo os produtos de higiene, né? A indústria, ela vem para Petico para resolver uma dor nossa. Qual que é a dor que ela resolve? A necessidade de eu ser ágil nos lançamentos de produto e entrar na linha de desenvolvimento para não ter nenhum conflito, para que a gente consiga melhorar a curva de inovação e desenvolvimento de produto. Então, para eu ter acesso à indústria. Então, a indústria, ela, do ponto de vista operacional, quando a gente está olhando para ela está muito mais ali no meu CMV, e no NPS do meu cliente, porque eu estou otimizando o meu real gasto em produto para melhorar a qualidade desse produto. Qual que é o efeito colateral que a indústria me permite? A indústria me permite que eu leve essa curva de inovação de produtos para outros canais, porque eu estou testando e validando com clientes reais. Então, a indústria, o foco dela
é para atender minha base, para melhorar a experiência do meu consumidor final. Indiretamente, ela me cria uma avenida nova de faturamento. É que assim, ó, eu me lembrei agora de uma passagem muito forte do livro acho que é do Jim Collins, que é uma Empresas Feitas para Vencer, e um grande fracasso que foi um grande sucesso da Procter & Gamble, que eles fizeram um produto, eu esqueci o nome agora do produto, que era tipo assim, investiram milhões e milhões, só que assim, a indústria gasta muito para fazer o teste, né, com os consumidores e tudo mais, mas a indústria é muito eficiente em desenvolver produto, né, e o consumidor não. Você tem basicamente... ou está criando uma indústria e você tem ali uma veia para pelo menos testar um pouco. E aí nessa passagem você deve conhecer, mas os caras da Procter & Gamble desenvolveram um produto fudido. Acho que é uma das primeiras citações desse livro, Empresas Feitas para Vencer. Se você não conhece essa história, depois eu vou dar o livro para você. Eles fizeram um produto para tirar o cheiro do pet da casa. E gastaram milhões e milhões e bilhões, para não falar que chegou a bi, sei lá. E o que acontece? E falaram, pronto, ficamos ricos. Vamos colocar isso daqui, vamos ficar rico. Foi um dos maiores fracassos da história. Você sabe dessa história? Sim. E aí o que acontece? Como é que os caras iam falar para as donas de casa, para os donos de pet, que a casa deles fedia? Porque o cara estava acostumado com a casa com cheiro de pet. Você chega, por exemplo, na casa, sei lá, sua mãe tem um pet lá e tudo mais, tem o cheirinho do pet, não tem como. Como que você ia falar que a casa da sua mãe fede? Para fazer ela comprar... Aí, moral da história, os caras desenvolveram Bom, foi um fracasso, tomaram um prejuízo gigantesco. E se você conhece aí depois, a história foi o seguinte, os caras desenvolveram um novo sensor, que é uma nova sensação sensorial, que colocaram, por exemplo, o cheiro de eucalipto. E aí o que acontece? O cheiro de eucalipto, os caras colocaram como assim, por exemplo... Hoje as pessoas têm o hábito de... A visita vai chegar na casa, vai lá, vai borrifa eucalipto na casa inteira. O cheirinho de eucalipto. É aquele Airwickzinho. Que você acha que a casa tá limpa, só por causa daquilo ali. Sim. E aí os caras fizeram isso, anula o cheiro, joga o cheiro de eucalipto, tal, não sei o quê, e... Estourou. Não, aí foi um dos maiores sucessos deles, mas antes disso foi o maior fracasso deles. E eles tinham certeza que isso é o maior sucesso. E aí o que acontece? Aí que eu vejo uma facilidade muito legal aí da Petico, que ela, querendo ou não, eles não tinham essa veia, mas você tem uma pegada legal ali de, por exemplo, sei lá, cara, tem um tapete novo. E esse tapete, mas esse tapete funciona? Pô, eu posso testar isso com facilidade. Sim, sim. A gente entender isso como um canal de teste e desenvolvimento de produto é o que, de fato, é a nossa essência como business, né? Então, por quê? Isso é algo que toda vez que eu vou falar com o pessoal, eu falo assim, vocês são a empresa do clube de assinatura. A gente é muito conhecido pelo clube de assinaturas, mas nós somos uma empresa de inovação e desenvolvimento de produto que tem um clube de assinaturas como um principal canal, que é o nosso motor justamente que permite que a gente continue criando, inovando e desenvolvendo produto. Então, inclusive, isso é algo que a gente está tentando educar o mercado, que quando nós direcionamos o nosso produto da marca Petico para outro canal, para o lojista ou para a rede, eu não estou disputando com o consumidor dele. É super importante. Eu não posso desligar meu motor de assinatura, porque é o meu motor de assinatura que permite justamente que eu consiga continuar inovando, desenvolvendo o produto, testando, para depois direcionar para ele o produto que foi validado por clientes reais, né? Só que, cara, tem histórias até dentro da nossa operação parecidas como essa. E eu ia perguntar isso. A gente acha que vai ser super, isso aqui vai ser animal, isso aqui vai ser, todo mundo vai gostar, altíssima avaliação, a gente vai lá, testa, passa na premissa. Dá um exemplo aí para nós. Cara, por exemplo, recentemente nós fizemos um brinquedo que era um controle remoto, que a gente ia entregar no nosso tema de acho que era streaming, era o tema de streaming, tipo TV em casa e tal. Esse produto, cara, foi super legal, assim, a gente desenvolveu, falou, pô, vai ser legal, vai ser alto grau de aceitação. A gente entregou para a nossa base de clientes e os clientes não gostaram. Entendeu? A avaliação dele foi baixíssima, foi uma das piores avaliações de produto que a gente teve. Então, às vezes, nós acreditamos que aquele produto vai ser um produto disruptivo, sensacional, e a gente testa em pequena escala, que hoje dentro da nossa base, e a gente se frustra. Essa dor é uma dor latente da indústria. Por quê? Imagina o seguinte, você é um grande player sei lá, como a P&G que você citou.
a curva de desenvolvimento de produtos desses caras é tão complicada e tão grande, porque quando você testa e você vai descobrir se aquele produto dá certo ou não, quando você leva ele para o mercado. O mercado é o principal balizador de produto. A gente consegue, de certa forma, fazer um laboratório, né, controlado ali do que tende a não funcionar. E isso é, inclusive, um produto dentro da Petico. Hoje, nós já ajudamos as indústrias a desenvolverem e testarem produtos. Legal. Então, hoje, muitos dos grandes players, principalmente de pet food, de ração, de certa forma, são clientes da Petico. Então, mais recente, nós tivemos uma ação com um grande player ali de ração, que ele estava fazendo o lançamento de uma formulação nova, e nós fizemos a introdução do produto, nós colhemos o feedback do produto, nós educamos os nossos consumidores a testarem aquele produto, nós aprendemos o que funcionou, levamos o feedback para esse consumidor, junto com um produto que nós desenvolvemos para ser utilizado em complemento com a ração dele, no caso, que é um acessório, um brinquedo recheável, e hoje esse brinquedo recheável está sendo utilizado por esse fabricante como uma ação de venda da ração. Então, ele compra a ração, ganha um brinquedo by Petico. Então, a gente consegue também fechar o ciclo. Você vai lançar... Boa, uma relação de troca-troca. Né? Você vai lançar um produto novo no mercado, a gente consegue validar, testar. Obviamente que a gente tem um crivo muito, muito alto ali, porque, queira ou não, eu estou abrindo espaço de um produto da minha caixa, com uma audiência extremamente qualificada, né, para validar se aquele produto funciona ou não funciona. Então, a gente é muito criterioso com isso, mas é uma ferramenta, é um produto que a gente tem aí hoje para ajudar a indústria. Né? E não só do segmento pet. Né? A gente tem parcerias aí com outras empresas de outros segmentos que querem fazer ativações dentro quando a gente olha para esse públicos são similares. Então, a gente faz alguns collabs com outras indústrias, tematizando a caixa, brincando com algum item, com alguma mensagem que ele quer passar para esse consumidor final, e a gente acaba ajudando, se portando desse fato nesse momento como um canal de marketing para esse player. Né? Boa. É até interessante, né? Essas pessoas estarem dentro de um kit de 20 mil pessoas ali recebendo, comunicando a marca dela também, né? Às vezes o tema ali comunicando com a mensagem que aquela empresa quer fazer ali como collab também é interessante. Isso é quando a gente vai fazer essas ações, né? E até dentro de casa, vocês devem estar super acostumados com isso, né? Pô, você dispara um push no seu aplicativo, ele tem, sei lá, X% de taxa de visualização, taxa de clique, taxa de leitura, tem um decaimento. Você dispara um e-mail, ele vai ter lá 30% de taxa de abertura, sei lá, X% de taxa de clique, né? Até você entregar a mensagem. Existe uma coisa dentro da nossa operação que garantimos 100% de taxa de abertura, que é a caixa. Então, tudo que a gente coloca dentro da caixa é 100% de taxa de abertura. E até fora, porque se você parar para pensar, igual os caras não anunciam em caixa de pizza. Você tem uma revista com tiragem de 20 mil... Sim, a nossa revista, ela também tem essa possibilidade. Você tem uma revista dentro? Eu tenho uma revista. Você tá falando que eu não é tiro na água, não. Eu tenho a revista. A revista serve para gerar conteúdo para nossa base. A revista chama Revista Petico. É Petico, isso. E tem publicidade ali dentro também? Tem algumas ativações para produtos do nosso app, né, para que ele escaneie o QR Code e tenha acesso a promoções exclusivas, e também a gente consegue fazer algumas ativações com alguns parceiros. Né? Então, por exemplo, se a gente está falando sobre qualidade nutricional, então a gente vai ter ali uma coluna de um parceiro que vai ajudar a gente a falar daquele tema. Ou então a gente vai falar de queda de pelo, a gente vai falar de sobrepeso, então a gente consegue também utilizar... Você já virou veterinário já? Não, cara. Mas assim, eu acho que como pai de pet, né, como tutor de pet, a gente acaba aprendendo muito, né? Mas a gente tem um time lá que tem veterinário, tem zootecnista. Nosso time é um time... Também faz... A revista deve ser muito autoexplicativa para produtos novos que vocês estão desenvolvendo também, com certeza. Também. A gente utiliza a revista para explicar algumas categorias de produto, né? A gente ainda não está naquele grau de afinidade. Não, afinidade talvez não seja a palavra correta, mas eu acho que de
precisão para que a gente consiga aproveitar algumas curvas de lançamento, porque um ciclo de desenvolvimento de produto nosso começa com meses de antecedência, que nem a semana passada eu estava fazendo uma reunião com o nosso time de produto, é o pessoal que vive no futuro, eles estão em abril de 24. Os caras estão lá no futuro, eles estão lá em abril de 24 pensando qual é o tema, quais são os produtos, já tem ferramenta sendo comprada na indústria para o pessoal começar essa curva de desenvolvimento, a projeção de clientes que a gente vai estar lá e tudo isso é vivo, né? Então o seu churn muda diariamente, seu previsão de churn muda diariamente, sua aquisição muda diariamente, você tem que projetar futuro e de tempo em tempo esses caras vão ajustando o pente fino. Luciano, já tem até a capa para a revista desse mês. Nós vai colocar Luciano Miranda explica como começou a Petico e coloca o QR Code e vem direto para o episódio. Pode ser, é uma boa ativação. Eu vou mandar desenvolver já o QR Code, pô. A gente usa... E eu vou fazer o QR Code no episódio, aí o que acontece? Já vai direto pro site. Coloca ali e vai direto pro site. Cara, a gente fez algumas ativações assim, com um parceiro nosso que tinha um produto que a logística era dele, a ativação era dele, e a gente pode algumas vezes usar a revista como um canal também, sim, né? Sim. Como um canal, como parceiro. Só que a gente demais até, né? A gente faz isso com muita cautela também, porque pensa que esse público ele está pagando para ele ser surpreendido, então a gente tem que pedir licença de certa forma para entrar na casa dele, né? Sim. E comunicar aquilo que para a gente faça sentido comercialmente, mas principalmente para ele faça sentido. Sim. Porque nós já tivemos excelentes oportunidades de negócio que a gente falou, cara, fantástico isso, mas nisso não comunica com o nosso público. Entre ter uma visão curto-prazista de, naquele mês, te ajudar no fluxo ou na geração de caixa e te prejudicar o teu LTV médio do seu consumidor, a gente sempre fica com o LTV. Sim. Então, a gente nunca toma decisão pensando no curto prazo. Então, a gente veta muitas das coisas O que eu percebi nos últimos anos aí, olhando, desde um vídeo, desde um filme do Zuckerberg, até, por exemplo, conversando com você aqui agora, é que tudo que propõe um pouco de experiência e comunidade tem que se tomar muito cuidado com querer gerar publicidade muito rápido e tal, porque senão você pode bagunçar o meio de campo ali, querer monetizar muito rápido, sendo que você nem entendeu o que você tem ainda. Exatamente. A gente tem muito essa cautela, assim, né? Então a gente entende que o nosso maior ativo é a relação que te nutre com esse consumidor. Porque, como eu disse, se 10% desse público volta depois como sendo um novo assinante, eventualmente esse mesmo público ele pode continuar comprando um produto, não na recorrência, porque ele é fã da marca, ou no futuro esse cliente vai recomendar o produto para um outro consumidor. O maior ativo que você tem é a confiança do seu público, até por isso que você tem a confiança de querer inserir isso dentro de parceiros que possa consumir ali, né? Exato. Então a gente tem um crivo muito alto assim de troca. Quando a gente vai colocar um produto dentro da nossa cesta média de produtos que vai sacrificar o slot, que é um produto que poderia ser um produto petico, a gente escolhe com muita cautela se aquilo faz sentido para o nosso consumidor, se aquilo agrega valor para o nosso consumidor e se aquilo faz sentido para a nossa estratégia de comunicação de longo prazo também. Boa. É isso, né, Zé? É isso. Estamos chegando aí, né? Estamos chegando na reta final. Queria que você deixasse para o público aí uma mensagem de incentivo, né? Positivo ou de vida. De algum momento que você tomou a decisão mais difícil ali da sua vida, o game change ali. Deixa aí uma mensagem para a turma. Eu acho que a decisão assim, a mais complicada que a gente teve foi começar. Eu acho que o começo foi difícil, né? Mas uma vez que você inicia, você tomou aquela decisão, que naquele momento, né, eu acredito que pela ingenuidade, né, saindo da faculdade, a gente já tinha a esperança de que tudo seria muito mais fácil. Eu acho que o início ele é muito complicado, cara. Ele é um exercício de resiliência que é muito forte. Hoje, quando a gente comenta o nosso passado, né, parece que tudo fez sentido, né? Parece, as coisas são as cadências lógicas que vêm acontecendo, né? Poxa, vocês planejaram tudo isso, não, a gente viveu tudo isso. Então, é muito mais sobre acreditar na proposta de valor de longo prazo, não sacrificar o curto prazo em detrimento do longo prazo. Na verdade, o contrário, né? Não sacrificar o longo prazo em detrimento do curto prazo. Se a gente tivesse feito isso, nas inúmeras oportunidades que às vezes até se fazia necessário,
talvez a gente não tivesse atingido o resultado que a gente tem hoje. Então, desde o início, nós tínhamos uma proposta de valor para a companhia como um todo. A gente entendia que nós montaríamos algumas unidades de negócio sempre voltadas para o bem-estar e para atender uma dor do nosso consumidor. Agora, o formato dessa entrega, ele pode e deve vir variando com o tempo. Então, quando a gente olha nosso ponto A até o ponto B, ele se mantém o mesmo. A gente continua na mesma jornada. Os desenhos que nós tínhamos de negócio, de perspectiva, eram os mesmos. Os formatos que a gente vem fazendo essas entregas mudaram. Então, é um exercício quase que diário de resiliência para você acreditar na proposta de valor principal, né? E você ter o ego inflado ao ponto de achar que a tua opinião ou o que você acredita ser o correto, de fato é aquilo que o consumidor quer. Então, a gente coloca o consumidor para dentro de casa justamente para ajudar a direcionar e validar se a gente está no caminho certo. Então, a proposta de valor tem que ser mantida, mas a jornada, como você faz essa entrega, quem define o caminho é o cliente. Então, é isso que a gente vem fazendo de lá até aqui, né? E é isso que a gente vai continuar fazendo nos próximos anos até a gente conseguir atingir o nosso objetivo como companhia. Qual é o objetivo como companhia? Cara, a gente quer ser a referência na América como uma empresa de inovação e desenvolvimento de produto do segmento pet. A América, então você vai agora para fora do país, então. Mas primeiro a gente precisa fazer isso no Brasil. Mas você tem uma visão de quanto tempo disso? Olha, eu sempre erro nas minhas previsões de tempo, tá? Então, eu acredito assim que quem vai direcionar essa velocidade vai ser o nosso consumidor. Eu entendo que agora a gente cumpriu muito bem uma fase, que era uma fase de se consolidar ali nessa base de assinaturas, né? E a gente entrou nessa segunda fase. A segunda fase agora a gente está entrando no jogo de verticalização, né? Então, é uma fase nova, então a gente sabe que a gente vai ter alguns ganhos e alguns desafios com isso. Né? Então, é um modelo muito mais ali de 2C hoje do que era no passado, né? Porque de fato agora a gente desenvolve os produtos, fabrica, a gente sabe o que está acontecendo ali na linha de produção, né? Então, primeiro agora a gente tem que consolidar essa fase. Então, ter o total controle da cadeia, não do sentido de ter a mestria de desenvolver bons produtos e manter as indústrias saudáveis, né? Para então a gente pensar depois no futuro em canais. Então aí a gente vai olhar para canais ali, depois que a gente cumprir esse ciclo, a gente vai rever os nossos canais e entender se a gente vai se manter restrito a apenas os canais que a gente tem hoje. Boa. Cara, obrigado demais, velho. Maravilha, eu que agradeço, cara. Para nós foi um orgulho você ter vindo. O próximo podcast provavelmente já conquistou Canadá, Estados Unidos, Argentina. Que isso? Ano que vem, mais ou menos, né? Não, vontade não falta, né? Mas eu acho que antes da gente pensar lá no futuro, a gente vai concentrar aqui no Brasil, fazer a operação muito bem aqui para os nossos consumidores. A gente tem muito espaço ainda para crescer ainda aqui no território nacional. Boa, vou pedir para você deixar suas redes, mas antes não se esqueça de curtir e compartilhar aí com quem você acha que pode agregar isso daí. Nosso amigo está aí contando a história dele, uma história que eu acho que às vezes pode, você que escutou e de repente faz sentido, alguém que está mexendo com e-commerce, que tem um pet que de repente faz sentido, sei lá, tá dentro desse clube de assinatura, tudo mais, compartilha, comenta, coloca o microfone lá no último, né, Bruno? É isso aí. Coloca o microfonezinho e suas redes. Cara, eu sou super low profile nas minhas redes sociais, então eu recomendo que deem uma olhada no nosso Instagram, Petico_BR, né? Então quase todas as redes a gente vai estar ali com o Instagram, com o mesmo nick do nosso Instagram, Petico_BR. Esse ano ainda, né? Porque depois vai ser Petico_AR, Petico_. Não, acho que ainda vai continuar por alguns bons anos ainda na BR, né? Vamos um passinho de cada vez. Mas legal, cara. Obrigado pelo papo mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Fico à disposição de vocês. Opa! Boa. Nós que agradecemos. Aí. O meu Instagram é Victor HDC Moraes. Brunão tá aqui. O meu é Bruno_Nakati. Segue lá no Instagram, no YouTube, o @comofazer_podcast. E nosso Instagram também no podcast, @comofazer_podcast. Também você pode ouvir aí no Spotify, YouTube e outras plataformas aí. Tamo junto. Tamo junto, até a próxima. Valeu. É isso. Maravilha, legal. Legal, hein, cara?